Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 43, diz a palavra de Deus. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinha, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Até aqui, os amados podem sentar em nome de Jesus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, encontramos essa palavra deserto como sendo uma palavra um tanto quanto recorrente na Bíblia Sagrada. A palavra deserto, quando lida no texto hebraico, ela é a palavra midbar. E a palavra midbar, em hebraico, ela traz pelo menos duas conotações. Ou seja, literalmente ela significa deserto. Mas deserto na Bíblia tem pelo menos duas conotações ou duas aplicações. Deserto na Bíblia muitas vezes faz referência a uma vida de sofrimento, a uma vida de escassez, a uma vida de lutas, a uma vida de dificuldades. Então nem sempre quando a Bíblia se utiliza da expressão da palavra midbar, quando a Bíblia se refere a deserto, nem sempre ela se refere ao deserto propriamente dito. Às vezes faz referência a uma vida de dificuldades. Mas sim, a palavra midbar também significa literalmente deserto, um lugar de escassez, um lugar onde não há plantas, na grande maioria, um lugar onde a chuva é escassa. Uma das qualificações do deserto é que no deserto chove, em alguns desertos, no máximo 10 milímetros por ano, outros 50 milímetros por ano. Então é muito pouca chuva. Uma das qualificações do deserto é a sua infertilidade. O deserto, na sua grande maioria, ou na sua grande parte, não tem plantas. Ele não frutifica, ele não é fértil, ele não é propício para frutificar. Então a palavra midbar, ela significa deserto. E deserto pode ser uma vida de dificuldades e uma vida de escassez. Mas, em nenhuma das duas situações, o deserto, ele significa algo bom. O significado e a aplicação de deserto é sempre para algo negativo, para algo que remete a sofrimento, remete a dor, remete a angústia. E naturalmente nós, quando falamos sobre deserto nas nossas vidas, também somos levados a pensar em situações e circunstâncias que vivemos, pois as pessoas que estão inseridas no contexto dessa história e desse relato também passaram por algumas dificuldades, por algumas situações adversas. O texto diz que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum. Saindo da sinagoga de Cafarnaum, Jesus foi para a casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, a Bíblia diz que Jesus encontra a sua sogra febril, enferma, doente. Jesus então cura a sogra de Pedro. Então qual é o deserto para aquela mulher? Qual é o deserto para a sogra de Pedro? O deserto para ela estava na dificuldade da sua saúde, estava na enfermidade que ela enfrentava. E a Bíblia Sagrada diz que após Jesus curar aquela mulher, o deserto acabou. O deserto dissipou-se e aquela mulher levantou-se, diz o texto sagrado, e passou a servi-los. Então você percebe que o deserto ele precede um tempo de bênção, ele precede um tempo de glória, ele precede um tempo de vitória. A Bíblia Sagrada nos diz que após curar a sogra de Pedro, a notícia se espalhou por aquela região. E a Bíblia diz que muitas pessoas começaram a afluir àquela casa. Enquanto Jesus ali está, muitas pessoas vão. E ali vão pessoas enfermas. Ali vão pessoas com todos os tipos de enfermidades e doenças que você possa imaginar. E o texto diz também que ali iam pessoas que estavam possessas por demônios. Pessoas que estavam possessas por demônios eram levadas àquela casa. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus curou a todos. Jesus expeliu todos os demônios. Então aquelas pessoas
viviam as suas dificuldades, e diante dos seus desertos, das suas dificuldades, das escassezes das suas vidas, elas foram até Jesus. E quando elas foram até Jesus, elas encontraram respaldo, elas encontraram cura, elas encontraram libertação, elas encontraram restauração, elas encontraram renovo, elas encontraram esperança, elas encontraram fé, acima de tudo elas encontraram Deus. Agora a Bíblia Sagrada diz que após curar todas essas pessoas, o texto diz que o próprio Jesus vai para o deserto. O texto não diz literalmente que ele foi para o deserto, mas o texto diz que ele foi para um lugar deserto. Então eu tenho liberdade para pensar que ele foi para o deserto. E pensando em o que é um deserto, cabe-nos uma pergunta: quem é que vai de livre e espontânea vontade para o deserto? Normalmente nós passamos por deserto nas nossas vidas porque a vida nos impulsiona a isso. A vida nos leva a isso, a vida nos impõe isso. Os desertos que nós passamos nos sobrevêm como acasos da vida, mas não porque escolhemos ir para lá. Não porque queremos passar por isso. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de escassez? Quem é que gosta de luta? Quem é que gosta de dificuldade? Ninguém gosta. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus escolheu ir para esse lugar. Jesus está num lugar onde Ele é reverenciado. Jesus está em um lugar onde Ele é um protagonista. Jesus está em um lugar onde as pessoas olham para Ele e veem nele a esperança, a cura, a restauração. Veem em Jesus a resposta para os seus sofrimentos, para as suas dores. Sendo Ele o protagonista disso, ou dessa situação, Ele decide então ir para um lugar deserto. Quem é que escolhe ir para o deserto, pelo amor de Deus? E aí eu percebo que só escolhe ir para o deserto alguém que busca a sua melhor versão. Só procura ir para o deserto aquele que busca evolução. Só procura ir para o deserto aquele que busca equilíbrio. Entenda uma coisa: o comodismo mata o ser humano. Por quê? Porque o comodismo ele neutraliza o ser humano. E uma pessoa neutralizada é uma pessoa morta. Uma pessoa estática é uma pessoa morta. É uma pessoa que não produz, é uma pessoa que não frutifica, é uma pessoa infértil. Então uma pessoa neutralizada é a mesma coisa que uma pessoa morta. Por que que o ser humano normalmente ele é inconformado, ou seja, ele não se conforma com aquilo que ele tem ou com aquilo que ele é? Por que que na grande maioria as pessoas sempre buscam melhorar? As pessoas sempre buscam alcançar mais? Olhe para os grandes empresários do nosso país e você vai perceber. Talvez você conheça ele por uma empresa que se destaca, mas pode ter absoluta certeza que ele tem aquela e mais umas 10, 15 ou 20 empresas. Porque ele não se conformou apenas com aquela. Geralmente o empresário ele é dono de um grupo de empresas, ele não é dono de uma empresa apenas. Por quê? Porque o ser humano é inconformado. Ele quer mais, muito mais e sempre mais. E para que se consiga mais, para que se seja mais, para que se alcance mais, muitas vezes é necessário ir para o deserto, muitas vezes é necessário passar pelo deserto. Jesus escolheu isso, porque é necessário buscar também equilíbrio. O deserto muitas vezes expõe diante de nós quem de fato nós somos. O deserto é necessário porque muitas vezes, pelas conquistas, pelas vitórias, o nosso ego se eleva, o nosso ego cresce. E é necessário passar por algumas dificuldades, é necessário passar por algumas lutas para entendermos que somos seres limitados, que somos seres mortais, que não somos tudo aquilo que pensamos, que queremos sim muito mais, mas não somos tudo aquilo que pensamos. Então entendemos que o deserto muitas vezes ele é necessário na nossa vida. E Jesus, alguém que busca a sua melhor versão, escolhe ir para o deserto. Talvez depois de hoje você vai começar a olhar as dificuldades que você passa com um olhar diferente. Talvez você vai deixar de reclamar das dificuldades dos desertos que você passa e vai começar a absorver aquilo que é proveitoso nessas situações que você passa. Porque sim, os desertos trazem coisas proveitosas sobre a sua vida, sim.
O deserto é necessário, porque o deserto é um lugar de se reinventar. É um lugar de você buscar a sua nova versão, de você ser alguém novo, alguém diferente. O deserto é importante, porque no deserto nós evoluímos e nos tornamos muitas vezes referência para outras pessoas. No deserto, muitas vezes nós evoluímos, porque eu duvido alguém sair do deserto da mesma forma que ele entrou. Alguém sair de uma luta, alguém sair de uma dificuldade da mesma forma que entrou. Com absoluta certeza, sai mais maduro. Evolui. E quando você passa por certas dificuldades, e você prevalece, você vence essas dificuldades, você passa a se tornar, ou você se torna referência para outras pessoas. Jesus curou um monte de pessoas, e aí Jesus vai para o deserto. E quando Jesus está no deserto, as pessoas vão até ele lá. Ou seja, quando nos tornamos referência para outras pessoas, até essas pessoas olham para um lugar de dificuldade com outro olhar. Até essas pessoas desejam passar por esse lugar de dificuldade, mesmo sabendo as lutas que ali encontrarão. Sabe por quê? Porque encontram em você uma referência. O deserto nos prova e extrai de nós a nossa melhor versão. Então não reclame tanto das lutas, das dificuldades, dos problemas, da oposição que muitas vezes você enfrenta, porque isso é necessário para que talvez você seja, para que talvez você se torne aquilo que Deus quis que você fosse, aquilo que Deus quis que você se tornasse. Acredite, quando no deserto nós encontramos a nossa melhor versão, nós nos tornamos bênção para pessoas até do deserto. Mesmo passando pelo deserto, nós muitas vezes vamos ser bênção para a vida de pessoas. Tenho certeza que talvez você já foi procurado por pessoas, para as pessoas se aconselharem com você. Pessoas buscaram em você força, pessoas buscaram em você uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E você olha para a pessoa e diz: meu Deus do céu, se essa pessoa soubesse o que eu estou passando, se essa pessoa imaginasse a luta que eu estou enfrentando, ela não viria até mim. Mas ela vai, porque você mesmo passando pelo deserto, você pode ser bênção na vida de outras pessoas. E você vai ser bênção na vida de outras pessoas, mesmo passando pelo deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto, não por nossa causa, mas por causa daqueles que ali estão. Precisamos, assim como Jesus fez, não apenas pelo ato de ir para o deserto, mas deixar o seu trono de glória e vir ter com o homem, para provar da carne, para experimentar da dor, para experimentar do sofrimento, para experimentar da escassez que o ser humano muitas vezes enfrenta, sentir na pele aquilo que o ser humano enfrenta, aquilo que o ser humano sente. Muitas vezes nós vamos precisar passar por isso também, não para nós, não por nós, mas por aquelas pessoas que ali estão, porque aquelas pessoas que ali estão se sentirão representadas em nós, e mais uma vez verão em nós uma inspiração. Jesus fez isso literalmente, em todos os sentidos, para se tornar uma referência para nós. Ele passou pelo deserto, ele passou pelas lutas, dificuldades e dores que você nunca passou e creio eu que nunca vai passar. Por isso que ele é quem ele é. Por quê? Por quem ele precisava? Não, a Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória. Ele fez isso por nós. Então muitas vezes os desertos na sua vida, talvez você não entenda, talvez você não compreenda por que eles ocorrem, mas são para abençoar outras vidas, mas são para resgatar outras vidas, mas são para restaurar outras vidas, mas são para erguer outras vidas, mas são para dar vida àqueles que estão morrendo, para fortalecer os fracos, para inspirar os desanimados, para encorajar os medrosos, para impulsionar os covardes. Por isso, o deserto muitas vezes na nossa vida, ele é necessário não apenas pela nossa própria bênção, muitas vezes não será para o nosso próprio bem-estar,
mais pessoas precisam disso, mais pessoas dependem disso também. Acredite, nós fomos chamados para ser bênção na vida de pessoas, da mesma forma que Jesus foi. Lembre-se da palavra que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção emanará de ti e alcançará todas as famílias da terra. Você precisa ser bênção na vida de pessoas. Quantas pessoas têm sido abençoadas pela sua vida? E como é que começa o chamado de Abraão? Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou te dizer, que eu vou te conduzir. Ou seja, começa com um desafio, começa com um confronto, começa com uma palavra de desapego. Larga tudo, sai daí, deixa tudo, abandona tudo, vira as costas para tudo, enfrenta a caminhada que tenho proposto para ti pela fé. Por isso que Ele é o Pai da fé. E se você fizer isso, você será. Ou as famílias da terra serão benditas em ti. Nós precisamos ser bênção na vida de pessoas. Muitas vezes, o fato de sermos bênção na vida de pessoas nos custará muito. Nos custará passar por alguns desertos. Nos custará passar por algumas lutas, por algumas dificuldades. Mas eu garanto para você que vai valer a pena. Vai valer a pena. Deserto é um lugar de escassez, é um lugar de dificuldade. Mas deserto também é um lugar da presença e da manifestação de Deus. Aquelas pessoas estão no deserto também, mas Deus está ali com elas. A presença de Deus está ali com elas. Da mesma forma que a presença de Deus esteve entre o povo de Israel no deserto. Se deserto é lugar de dificuldade, deserto também é lugar de provisão. Se deserto é lugar de fome, deserto também é lugar de descer maná do céu. Se deserto é lugar de sede, deserto também é lugar da rocha da água. É lugar de provisão de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não reclame dos desertos que você passa, não reclame dos desertos que você está passando. Isso vai se tornar em bênção para você. Comece a glorificar a Deus, comece a agradecer a Deus, porque isso é bênção na sua vida. As pessoas estão ali com Jesus, estão envoltas em Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que eles pedem para que Jesus permaneça com eles. E Jesus diz: não, eu preciso ir. Eu preciso anunciar o Evangelho do Reino a outras cidades. Eu não posso ficar aqui com vocês. Sabe o que Jesus nos ensina com isso? Jesus está nos ensinando que o deserto é temporário, o deserto é passageiro. Deserto não é lugar de permanência, deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem. Então Jesus estava dizendo: eu estou com vocês aqui, mas eu não vou ficar para sempre aqui. Então acredite, o deserto, ou os desertos que nós passamos, não são permanentes, não são eternos, são lugar de passagem. Eles são necessários na nossa vida, mas eles vão passar. Você não vai permanecer ali, você não vai habitar ali, você não vai morar ali. Ali não é o seu lugar. Mas é necessário que você passe naquele ambiente, para aquela situação, para aquela circunstância. É necessário, porque eu garanto a você que você sairá dessas situações diferentes. Uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. A outra lição que Jesus nos ensina é que para sair do deserto é necessário agir. Para sair do deserto é necessário, de fato, sair. Decida agir e decida sair. Entrar no deserto, no caso de Jesus, foi opcional. Ele escolheu ir para lá. E ele decidiu a hora que ele ia sair de lá. Muitas vezes na nossa vida não é uma escolha nossa ir para o deserto, mas geralmente será uma escolha nossa sair dele. E para que nós saiamos dele, será necessário atitude, ação, decisão. Para que você saia dos desertos que você está passando, talvez seja necessário que você comece a agir em prol disso, em nome disso, em virtude disso. Talvez seja necessário você dar um passo
comece a ter atitudes que vão te tirar desse deserto. Porque senão, aí sim, esse ambiente será um lugar de habitação na sua vida. Será um lugar de permanência. E Deus não nos chamou para permanecermos no deserto. Jesus foi para o deserto, como eu disse anteriormente, depois de efetuar inúmeras curas, depois de libertar inúmeras pessoas, foi que Jesus foi para o deserto, para buscar o equilíbrio que eu citei. Não deixe que o ego das glórias de hoje ou de ontem cresçam demasiadamente na sua mente e no seu coração. Busque o equilíbrio para que você saiba das suas limitações. Há pessoas que têm se perdido porque o seu ego tem crescido demais. Há pessoas que conheceram tanto de Deus, que aprenderam tanto de Deus, que acharam que eram maiores do que o próprio Deus. Há pessoas que desenvolveram tanto o seu ministério na presença de Deus, que acharam que eram melhores do que os demais. E isso causou a queda, isso causou a destruição, isso causou a morte espiritual de muitas pessoas. Não são poucos os casos de pastores que caíram por causa disso, por causa do ego, por causa da soberba. Cantores caíram por causa disso. A fama se elevou demais, caíram por causa disso, por causa do ego, por causa da soberba. Então busque equilíbrio. Quando tudo estiver correndo muito bem, acredite, está na hora de você enfrentar algumas lutas, para você entender as suas limitações, as suas dificuldades. Está na hora de Deus quebrantar você um pouquinho. Está na hora de Deus quebrar você no meio. Está na hora de Deus pegar o vaso e amassar para refazer, para fazer segundo a sua vontade, para fazer segundo o seu desejo, para fazer segundo o seu coração. Se Ele não fizer isso, aquele vaso belo, bem delineado, perfeito, útil, se tornará inútil. Aquele vaso que é uma bênção se tornará em uma maldição. O deserto é necessário. Foi necessário na vida de Jesus, e não foi a única vez que Jesus foi ao deserto, ele foi outras vezes para o deserto também, porque Jesus entendia o deserto, de fato, é um lugar necessário. O deserto é um lugar infértil, ou seja, normalmente não nascem plantas no deserto. Existem algumas, mas normalmente não nascem plantas no deserto. O deserto é um lugar de dificuldade para se encontrar água. Não há abundância de vida em um deserto. Então o deserto é um lugar de escassez. O deserto é um lugar de dificuldades. O deserto é um lugar infértil. Mas aqueles que passam por ele jamais serão inférteis. Se deserto é lugar infértil, aqueles que passam por ele jamais serão inférteis. Há muitos que tombam nele, há muitos que morrem nele, há muitos que são sepultados nele, mas todos aqueles que passam pelo deserto, nenhum deles será infértil. Todos eles serão frutíferos, todos eles serão produtivos. Não esteja pronto para enfrentar o deserto, mas esteja disposto e decidido a sair, a passar por ele. Quando você passar, você dará muitos frutos, sem sombra de dúvidas. O deserto também é um ambiente, é um lugar que precede um tempo de bênção, que precede um tempo de abundância, que precede um tempo de glória. A Bíblia nos fala sobre o povo de Israel que passou 4 décadas no deserto. 40 anos no deserto. No deserto, enfrentando todas as dificuldades e perigos que o deserto oferece. Mas por que eles passaram 4 décadas pelo deserto? Porque eles tinham uma promessa, que eles iriam para uma terra que emana leite e mel.
quer ir para a terra que mana leite e mel, quer ir para a terra da bênção, quer ir para a terra da abundância. Eu não me refiro apenas à terra, eu não me refiro apenas ao espaço geográfico, eu me refiro a um tempo. Quer ir para um tempo de bênçãos, quer ir para um tempo de abundância, então esteja preparado para passar pelo deserto. E quando estiver passando pelo deserto, entenda e acredite que o deserto precede um tempo de bênçãos. Precisamos entender que a vida é sim feita de altos e baixos, e nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar de pé nos altos e nos baixos também, nos montes e nos desertos, nos vales e nas campinas, onde quer que passemos, precisamos estar dispostos a enfrentar, porque sabemos que caminhamos para algo melhor, sabemos que algo melhor nos espera. Essa deve ser a nossa motivação, nisso deve estar a nossa fé. Crendo desta forma e caminhando dessa maneira, não há deserto que nos limite, não há deserto que nos pare, não há deserto que nos impeça. Todos eles são superáveis, acredite, todos eles são superáveis, e você pode vencer cada um deles. O deserto é necessário na nossa vida, porque o deserto nos ensina lições valiosíssimas. O deserto é uma escola, e se tornou até um jargão entre os cristãos, entre os evangélicos, que o deserto é a escola de Deus. Então o deserto nos ensina lições valiosíssimas, o deserto nos ensina lições que os montes não nos ensinam. Por isso precisamos estar aptos, preparados para passar por ele, porque há coisas que somente ele vai nos ensinar. Há coisas que nós não vamos aprender em lugar nenhum, nós só vamos aprender passando pelos desertos da vida. E é nisso que eu estou dizendo para você, que o deserto nos faz crescer, que o deserto nos faz amadurecer, que o deserto faz com que encontremos em nós a nossa melhor versão, que o deserto nos faz evoluir, porque ele nos ensina muito, e acima de tudo ele nos ensina sobre as nossas próprias limitações. Ele nos ensina de fato quem nós somos. O deserto nos ensina talvez a principal lição da vida. O deserto nos ensina a depender de Deus. O povo de Israel precisou aprender a depender de Deus no deserto. Não tem água, depende de Deus para isso. Não tem comida, não tem pão, depende de Deus para isso. Não tem carne, depende de Deus para isso. O sol é escaldante, depende de Deus para enviar nuvem. À noite o frio é tenebroso, depende de Deus para enviar coluna de fogo, dependência de Deus. Há uma canção do Ministério Zoe que diz: você me leva ao deserto para mostrar que estás comigo. O deserto nos ensina a depender de Deus. O deserto nos ensina que há situações na nossa vida que somente Deus pode prover na nossa vida. A provisão de Deus depende da nossa decisão de depender dEle. E o deserto nos ensina isso. Se nós só vivemos na bonança, como Deus vai mostrar para nós que Ele é o Deus provedor? Se nós não passarmos fome, como Deus vai prover para nós o pão? Se nós não passarmos sede, como Deus vai prover para nós a água da vida? Se nós não passarmos por dificuldades, como Deus vai mostrar que Ele é um Deus zeloso, Deus que cuida dos seus? Então talvez a principal lição que a vida nos ensina, que a vida tem para nós, é nos ensinar a depender de Deus. Se você não aprende na bonança, você não vai aprender, você vai passar pelo deserto. Você aprende. No período que Israel passou no deserto, eles deixaram de ser um bando de escravos para se tornar uma nação forte e robusta. A escravidão que nós carregamos por toda uma vida, e Ele nos prepara para nos tornarmos pessoas fortes e robustas. As dificuldades que você enfrenta hoje, talvez para você sejam terríveis. Depois de você enfrentá-las e superá-las, quando lá na frente
você tiver que lidar com essa mesma situação, você vai perceber que essas situações não significam absolutamente nada, e são superáveis, ou serão superadas por você com a maior facilidade. Por quê? Porque o deserto tornou Israel uma nação forte e robusta, da mesma forma que o deserto também nos torna fortes, robustos. Da mesma forma que o deserto nos prepara para as situações mais adversas. As dificuldades que hoje trazem para nós o medo, o pavor, quando vencidas, amanhã não nos causarão nenhum medo, não nos assustarão. Mas outras dificuldades maiores virão. Serão os novos desertos, nós vamos ter que passar. Vamos passar, porque já temos experiência e vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa nação, a nação de Israel, que foi forjada no deserto, é uma nação que persiste até hoje. Uma nação que começa lá com Abraão. 2000 antes de Cristo. Nós estamos em 2000 depois de Cristo. Estou falando de 4000 anos de história. Aquela nação que começou lá em Abraão persiste até hoje. Por quê? Porque essa nação foi forjada no deserto. Essa nação aprendeu no deserto. Essa nação foi educada e foi ensinada no deserto. Acredite. Aquele que aprende no deserto se torna forte. Mas não apenas forte. Ele também se torna frutífero. Mas não apenas frutífero. Ele se torna resiliente, perseverante. E acima de tudo, ele se torna longevo. Aquele que passa pelo deserto tem vida longa. Aquele que prevalece sobre os desertos tem vida longa. Se você não passa por aflições na presença de Deus, talvez você não tenha durabilidade na presença de Deus. Mas se você é formado por Deus, na luta, na angústia, na dor, no sofrimento, na perseguição, na calúnia, pode ter certeza, se você é forjado dessa forma, você se torna alguém forte, alguém resiliente, alguém perseverante e, acima de tudo, alguém frutífero e, mais que isso, alguém longevo. Você vai até o fim com Ele, em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu declaro sobre a sua vida. Você vai até o fim com Ele, em nome de Jesus. Nenhum deserto vai te parar, nenhum deserto vai te limitar. Sabe por quê? Porque os desertos serão temporários e você vai escolher a hora que você vai sair deles. Mas garanto a você, você vai sair lá diferente, você não vai sair a mesma pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.